E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, já faz um tempo que eu ando postando vídeo aqui na internet e eu percebi que eu tinha que tirar um dia para falar sobre um assunto sério, sabe? Que, assim, é uma coisa assim que nem tem pessoas da minha família que nem sabem disso, sabe? Primos, tio distante, que nem sabem disso, mas que, como eu estou me expondo de uma certa forma, vai começar, as pessoas vão acabar começando a perceber certas atitudes minhas. Então eu percebi que eu tenho que falar, porque senão eles vão achar igual a minha família, assim, distante, que eu sou doida, sabe? Mas sem saber o real motivo disso. Quando eu tinha acho que eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, eu tive um problema, uma trombose cerebral, e foi uma coisa muito grave. Foi um período, assim, bem difícil na minha vida. Eu fiquei em coma, perdi a memória, eu fiquei até sem enxergar, sabe? Foi uma coisa, assim, muito grave. Só que, graças a Deus, passou e eu consegui me recuperar. Quando eu saí do coma, eu saí sem memória nenhuma. Eu não tinha memória de nada da minha vida. E aí, com o tempo, a minha memória começou a voltar. Deixa eu colocar essa água aqui, senão vai molhar inteira. E aí a memória começou a voltar. De acordo com o que ia voltando, tava tudo bem, pra gente tava tudo bem. Mas aí quando eu saí do hospital mesmo, com a memória voltando, já com a certeza de que ia ficar tudo bem, já tava começando a... Assim, a minha memória do passado, tipo, idade entre 14 e 15 anos, era a minha melhor memória, como se eu tivesse voltado com aquela idade. Aí, depois, com o tempo, eu comecei a retomar a memória, assim, tipo assim, pessoas que eu conheci em um ano, 2 anos. E aí eu comecei a recuperar a memória, só que aí eu percebi que nem toda a memória que eu recuperava era verdadeira. Muita memória foi criada na minha mente. E também não era tudo que eu me lembrava, sabe? Quanto mais longe antiga fosse a memória, melhor ela era. De acordo com o que fosse mais próxima, ia piorando. E aí eu comecei a retomar minha vida ao normal, eu voltei para o trabalho. E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia fazer, eu tive que reaprender, obviamente, tudo, porque a minha memória não voltou assim completamente, então eu tive que reaprender tudo, só que não era certa, sabe? Eu não conseguia manter. Então, todos os dias a pessoa tinha que me explicar a mesma coisa, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí eu comecei a perceber, mas todos os dias. Aí eu voltei para a faculdade, e aí na faculdade eu não conseguia aprender mais nada. E aí estava ficando cada vez mais difícil, sabe? Eu não conseguia me lembrar de nome de colegas, assim, eu não conseguia manter amizades, porque eu não me lembrava de ninguém, eu não reconhecia ninguém. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Aí no serviço eu tinha que anotar tudo passo a passo. Por exemplo, eu cuidava na parte de pagamentos. Então, como entrar no banco? Aonde eu tenho que apertar? Para onde? Tudo tinha que ser anotado. Eu tinha um caderno com tudo anotado, porque eu não conseguia fazer nada sem ter, tipo, um roteiro, sabe? E aí também os clientes iam, eu não reconhecia os clientes, sabe? Os que eram antigos eu conseguia me lembrar e ter amizade. Só que clientes novos, eles não entravam na minha mente. E aí eu procurei médico, né? A gente fez bastante. Aí eu fiz ressonância, tomografia, e aí eu tive o diagnóstico de perda de memória recente, que a minha memória atual, ela não se mantém. Ela é muito ruim. E assim, por muito. Aí, com o tempo, eu tive que parar de trabalhar. Aí eu tive que aprender métodos para poder aprender, como por exemplo, eu percebi que com imagens eu aprendia melhor do que quando era escrita, mas aí mesmo assim eu comecei a perceber que eu não conseguia fazer provas, eu não conseguia, de uma certa forma minha vida foi parando. Aí, aí eu comecei a perceber que realmente estava bem sério quando um dia eu saí. Eu conseguia ir em lugares que eu ia várias vezes antes de perder a memória, tá? Eu não conseguia ir, por exemplo, tal endereço novo. Eu não ia conseguir chegar nele
Então, mas eu fazia, sempre fiz o possível para retomar minha vida o mais rápido possível. Eu saí da quase morte, eu queria viver. E aí um dia eu saí na rua e eu me esqueci que eu precisava olhar pro farol. Eu esqueci que eu precisava olhar pro lado para poder atravessar. Eu achava que, sei lá, que eu achei, simplesmente fui. Mesmo com o carro estava vindo numa velocidade estava muito rápido, muito, para poder passar logo no farol, né? Porque senão o farol ia fechar. E ele estava indo muito rápido e eu ouvi o barulho do carro, mas eu não me lembrei que eu precisava é, sair da rua, porque eu, senão eu ia ser atropelado. Não me lembrei que o carro poderia me atropelar. E aí foi quando a gente percebeu que talvez morar numa cidade grande não seria uma boa opção até eu me recuperar completamente. E aí, a partir, assim, de acordo com o que os anos foi passando, a minha memória não foi retomando, mas eu fui aprendendo a viver com isso. Eu fui aprendendo a viver independente, porque eu sempre quis ser independente. Então, hoje, o problema da memória é mais ou menos assim. Eu não. Eu não sou, tipo assim, independente o suficiente, igual as outras pessoas, assim, que. Às vezes, por exemplo, eu posso sair sozinha hoje tranquilamente. Até viajar sozinha, eu viajo, assim. Tipo assim, eles vão lá, me deixam na rodoviária, dentro do ônibus, aí quando chega lá, tem alguém para me buscar, sabe? Esse tipo de viagem eu consigo fazer tranquilamente, assim, sem. Tem épocas que eu tô mais esquecida, tem épocas que eu tô menos esquecida. Eu não sou dependente de ninguém. Eu trabalho, eu tenho uma empresa que eu cuido e com ajuda, assim, uma ajuda ou outra, mas eu com funcionários, mas eu consigo administrar minha empresa. Só que, assim, eu não sou tão esquecida ao ponto de não conseguir fazer nada, mas eu também não sou tão assim. Não é tipo. Não é um esquecimento bobo, tipo, se eu tô indo ou voltando do banheiro, sabe? Que todo mundo, esse é um esquecimento que todo mundo tem, sabe? Tô indo ou voltando do banheiro. Ou então ou então guardei o celular dentro da geladeira, sabe? Porque são coisas mais que por falta de atenção do que por realmente esquecer o mesmo, sabe? Então, eu vou dar alguns exemplos de coisas assim que acontecem comigo no dia a dia que faz com que minha vida seja diferente das outras pessoas, mas eu consigo viver bem e eu acho que, de acordo com o que os anos vão passando, cada vez eu vou me adaptar melhor ao que eu tô vivendo. Quer dizer, eu acho que daqui pra frente não, porque eu tô ficando mais velha e aí vai chegar uma hora que a memória vai piorar. Mas, assim, durante esse período eu consegui me adaptar para poder viver de acordo com. E a minha família também precisou se adaptar para conseguir conviver comigo também. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu tenho uma lista. Eu vou falar as coisas assim mais leves, assim, que acontecem com várias pessoas e comigo também. A primeira coisa é que eu compro várias coisas repetidas, assim. Eu compro a mesma coisa, eu acho que eu não comprei, aí eu compro de novo, eu acho que eu não comprei, eu compro de novo. Assim, por exemplo, eu tenho um pet shop e eu tenho que cuidar de comprar os produtos. Então, eu preciso comprar uma coisa ou outra. Tudo na minha casa é feito por lista. Então, eu tenho uma lista de compra, eu tenho lista de que tipo de roupa que eu tenho lista para tudo. Eu tenho lista das doenças que eu tenho lista de tudo. A minha casa é cheia de lista. Só que aí, por exemplo, às vezes eu anoto na lista e aí o que eu preciso comprar entra na minha mente. Eu consigo me lembrar. Porque de tanto ficar vendo, colocando no carrinho, tirando no carrinho, colocando no carrinho várias vezes para ver o melhor preço, aí isso entra na minha mente. E aí quando entra, eu acho que eu não comprei. Então, eu entro, toda vez que eu entrar numa loja, eu vou comprar exatamente aquilo que tá na minha mente, sabe? Então eu vou comprar várias vezes. E às vezes também acontece, tipo assim, por exemplo, eu vou na loja Torra Torra, compro uma blusinha, essa blusinha. Aí no próximo mês, eu vou de novo, que é em outra cidade. E aí eu vejo essa blusinha e eu compro ela de novo, porque eu acho que eu não comprei e gostei. E aí eu vou comprando sempre a mesma coisa,
coisa, sabe? Vários modelos da mesma cor, da mesma... tudo igual. E aí eu fico comprando. Só que aí você fala assim, quando chegar em casa você vai e você percebe, né, que tem outras. Não, porque eu guardei. E aí eu esqueço que eu tenho a roupa. Eu tenho um closet enorme de coisas assim que eu não sei que eu tenho. Então, esse mês, né, a gente foi fazer uma limpeza e eu descobri que eu tenho várias peças que eu nunca tinha usado, que nem serve mais, e que eu fico comprando e que eu acho que eu não comprei, eu compro de novo e são repetidas. Então, eu tenho, hoje está mais fácil, porque eu evito mais em lojas e comprar mais por site, porque aí quando está no site eu já vejo no histórico de compra se eu tenho ou não. Mas acontece bastante ainda, assim, de comprar. Um dia desse eu precisava de uma faca, sabe, daquelas de cortar bolo, que eu esqueci o nome. E aí eu comprei 3, porque eu achei que eu não tinha. Aí eu saí, eu fui na primeira loja, vi que tinha lá, comprei. Fui na segunda loja, vi que tinha lá, comprei. E aí eu não fui me lembrando, aí quando chegou em casa eu tava com 3. Então isso acontece bastante. Também outra coisa é que eu nunca me lembro de idade. Eu me lembro muito bem de data de nascimento, nome completo, meu, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, mas eu não consigo manter, por exemplo, do meu filho ou do meu marido. Mesmo porque, idade de ninguém, na verdade, né? Porque a idade troca todo ano, eu esqueço que fez aniversário, que é pronto. Eu meio que parei no tempo. Eu sei que eu tenho mais de 30 anos, mas quanto mais que isso, eu não sei. Mas, por exemplo, o meu filho, assim, às vezes pergunta assim, eles perguntam, quantos anos que ele tem? Eu não vou lembrar, tem que ser ele mesmo para responder. Aí, às vezes, também o sobrenome, qual que é o sobrenome dele? Aí eu tenho que ficar perguntando, qual que é o sobrenome dele mesmo? Eu até forço para tentar lembrar, mas eu não consigo. E aí, então essas coisas assim, sabe, das pessoas antigas nem tanto. Minha irmã, por exemplo, assim, mais coisas assim, nome completo, data de nascimento, até tipo sanguíneo eu sei, mas as pessoas mais novas da minha vida eu não consigo manter. Outra coisa assim também, eu não tenho nenhum tipo de percepção de tempo. Então, quando eu, por exemplo, eu vou em uma consulta, depois eu tenho que retomar na consulta, o médico pergunta, quanto tempo faz que você veio? Para mim pode ser que faça anos e para mim pode ser que faça poucos dias. Então, eu nunca tenho esse negócio assim de tempo. Às vezes acontece também de, por exemplo, o que eu tava falando? Tá, do tempo, né? Então, às vezes acontece assim, por exemplo, peraí, daqui a pouco eu volto. Eu tenho que me lembrar, foi como se fosse ontem ou como se fosse anos, sabe? Eu não consigo ter essa noção de tempo. Aí, às vezes, a minha irmã mora na capital, e aí, às vezes, eu falo com ela uma vez por ano, assim. E aí, pra mim, parece que ela veio pra cá ontem. E aí, às vezes, a gente liga, e aí eu falo com ela no telefone hoje, aí daqui a 3 meses eu vou lá e ligo pra ela de novo. Ela percebe assim, mas aí ela não me liga porque não quer, né? Mas eu acho que ela sabe que eu tenho esse negócio assim, claro que ela sabe, né, que eu tenho esse negócio com o tempo. Então, pra mim é como se eu tivesse falado com ela ontem, então ela também não me liga, então meio que fica assim, sabe? Aí eu vou lá e às vezes eu falo com a minha mãe, por exemplo, minha mãe veio aqui na minha casa, e aí hoje, aí passa a tarde, por que você não vem me ver mais? Por que você não vem mais aqui, sabe? Eu não tenho esse negócio de tempo que faz que eu vi uma pessoa ou outra, e aí às vezes eu acho que faz muito tempo, às vezes eu acho que faz pouco. Por exemplo, eu tenho algumas amizades que fazem mais de 20 anos que eu não vejo, e eu converso com elas como se eu tivesse visto elas ontem, assim, sabe? É como se não tivesse passado tempo, como se não tivesse mudado nada. Elas devem achar que eu sou doida, mas é que pra mim não passou, não passa assim, sabe? Eu não percebo assim. Também, outra coisa assim também que eu não faço é usar o dinheiro mesmo. Eu até saio às vezes com um pouco de dinheiro, para caso alguém me peça, mas eu não. Tudo que eu faço é através do cartão de crédito para mim poder controlar
o que eu faço, né? Por exemplo, pra mim não achar que perdi dinheiro ou que pegaram de mim. Então, para mim poder ter esse controle e conseguir cuidar de tudo e do meu próprio dinheiro, tudo é feito com cartão de crédito, porque aí quando eu me esqueço o que eu comprei ou quando eu me esqueço o que eu tô devendo, tá sempre escrito lá. Então aí a gente vai procurar, que com certeza eu anotei em algum lugar, e a gente vai sair procurando para conseguir descobrir o que eu fiz com aquele dinheiro. Aí agora sim, as coisas assim que é um pouquinho mais complicado, por exemplo, eu não consigo fazer meu filho cumprir um castigo, sabe? Quando eu tô brava com ele e deixo ele de castigo, por exemplo, você vai ficar 12 horas sem jogar videogame. E aí, quando passa 3 horas, pra mim, eu já esqueci o que. Não, normalmente o tempo é 3 horas pra mim esquecer, sabe? Aí eu já esqueci o que ele fez, ou que ele tá de castigo, ou quanto tempo faz que ele tá de castigo. E aí ele pega e fala assim. Aí o que ele faz? Ele pega e senta do meu lado. Normalmente, tá? Quando é uma coisa mais. Ele senta do meu lado e aí ele começa a falar. E aí, quando uma pessoa fala muito perto de mim, rapidinho a minha cabeça enche, sabe? Porque aí é muita informação pra mim manter. E aí eu falo, por que você não tá jogando? Ou então, por que você não tá assistindo televisão ou fazendo uma outra coisa? Aí, não que ele não possa ficar falando comigo, mas quando ele começa a falar daquela forma, sim, sabe? Tipo, contar muita coisa, aí é pra me cansar mesmo, sabe? Normalmente ele sabe que pra conversar comigo, ele, tipo assim, conversa sobre alguma coisa, aí espera um pouquinho, conversa mais sobre alguma coisa, porque o meu raciocínio não é igual ao dele. Mas aí ele pega e fala. Aí ele começa a falar, cansando minha mente, sabe? Aí eu, por que você não tá jogando? Ele, quando ele tá na época honesta, ele, é porque eu tô de castigo. Aí eu, o que você fez? Aí ele vai lá, me conta, aí dependendo da gravidade, eu, então pode voltar. Mas quando ele tá na época com desonestidade, assim, aí ele pega e fala, não, nada, não vou lá jogar então. E aí, como que eu sei? Porque depois meu marido chega, ele sempre sabe, né, que eu deixei de castigo, porque não, tudo é conversado. E aí ele pega, olha, ele tá te enganando, já passou, não passou o horário ainda, ele ainda tá de castigo. Mas aí não, ele nunca fez nada assim grave o suficiente para eu falar assim, não, tem que manter o castigo. E quando é alguma coisa assim que é muito mais grave, aí o meu marido que toma a rédea, né? E também outra coisa que acontece também, que eu odeio mesmo, mas acontece, é que às vezes eu brigo com meu marido, e aí ele pega e fala assim, pera aí que eu vou ali. E ele volta depois de 1 hora. Quando ele volta, eu já tô de braços abertos, porque eu não me lembro que a gente tava brigando. Só que aí tento dar uma despertinha, assim, sabe? Eu anoto, sabe? Eu sempre anoto as brigas no WhatsApp pra gente retomar depois, né? E aí, o que ele faz? Ele volta já com algum assunto novo e eu não vou me lembrar que eu anotei. Eu vou depois, com o tempo, quando eu vou ler assim, ler tudo que eu tenho pra fazer no dia, essas coisas, aí eu vejo. Ei, peraí, a gente não terminou de brigar. Mas ele pega e aí ele vem com outro assunto. Eu esqueci que eu anotei. Às vezes eu anoto coisas e aí eu descubro só depois de 2 meses, né? Quando é no celular eu ainda consigo acompanhar porque eu tô sempre com o celular na mão, assim. Mas se for, por exemplo, numa agenda, eu vou descobrir depois de 2, 3 meses. Então, aí eu fico procurando, sabe? Eu esqueço que eu anotei, aí ele pega e finge que não aconteceu nada, me conta uma história diferente, me cria alguma coisa, e aí eu simplesmente esqueço. E eu luto, gente, eu luto pra terminar as brigas, pra brigar, sabe? Porque às vezes a gente gosta de brigar. Mas eu não consigo terminar uma briga, porque ele é muito esperto e ele sempre usa essa tática. Espera que eu vou ali. Ai, dá vontade de sair andando atrás. Mas, fazer o quê, né? Agora foi no caixinho, blá blá blá. Agora das coisas assim que. Deixa eu só salvar aqui, peraí. Lembrar. Então, espero que vocês tenham gostado e tchau, gente. Até a próxima.